Fala pessoal, tudo bem? Agora estamos iniciando o alfabeto em grego moderno e vamos bem direto ao ponto. Vamos mencionar quais são as letras e exemplificar por meio de palavras, sem nos atermos muito em relação à etimologia. Então, Guilherme, qual a primeira letra? Alfa. Tem som de A. Bem sugestivo, né, pessoal? E a gente poderia exemplificar isso com algumas palavras. Por exemplo, a palavra amor em grego é Agape. agape. Muito legal. Um outro termo que a gente poderia exemplificar seria o verbo ouvir, né? De onde veio o termo acústica é akuo. 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 Outro termo com alfa que a gente poderia usar é irmão. Adelphos. 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 E, só para encerrar, um termo que existe também na língua portuguesa e que é a mesmíssima pronúncia em grego é o termo dúvida, impasse, que é aporia. Aporia. Sócrates gostava de deixar o povo na aporia, né? Aporia. É. A dúvida é boa, faz bem, é saudável. Vale a pena ler o Apologia de Sócrates, hein, que o Platão escreveu. Agora a próxima letra. A forma dela é igualzinha ao nosso B, pelo menos no maiúsculo, né? É o vita, né? Tem som de V, não é mais beta, agora é vita, hein? Não vamos confundir, pessoal. Então agora quando aparecer essa letrinha é vita e tem som de V. Então um exemplo, Guilherme. Flepo. Flepo, o verbo ver, né? Outro exemplo poderia ser vévios, né? O que significa vévios? Certo. Certo, seguro, firme. Outro termo que é usado também com vita é o termo para sair, né? Tipo, saio e tal. Como seria, Guilherme? Vieno. 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 Tem que caprichar na pronúncia. Tem que caprichar. Vieno. E a próxima Vieno. letra a gente vai... Agora a próxima letra, essa aí tem uns segredinhos aí, né? Tem. Mudou um pouquinho do antigo para o moderno. Qual que é a próxima letra, Guilherme? Gama. 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 E tem som de quê? Então, é uma aspiração leve, mas ao mesmo tempo sonora. Em português nós não temos esse som, por isso é preciso caprichar. Gama. Gato. Gala. Um sonzinho aspirado aqui na garganta. Então, a princípio seria o som de gato, né? Em grego, gato é gata, né? Rata, rata. Mas tem alguns outros casos que ele tem um som mais suave, né? Também, né? Como médico. Diatros. Diatros. Muita gente, quando vai ler o texto em grego moderno, mas ainda não está muito acostumada à pronúncia do Rama, em alguns casos, acabariam lendo o médico como guiatros. Guiatros está errado. Não é guiatros, né? É guiatros. É isso aí. Então, às vezes, ele tem um som quase que mudo, né? Uhum. Quase. Uhum. Né? Mas ainda tem uma aspiraçãozinha ali, né? Como se fosse uma aspiração, né? Guiatros. Outro exemplo com a letra gama seria algo que todo mundo gosta, né? Que é a sobremesa, é o doce, é o glicó. Glicó. Né? Daí que vem glicose, várias palavras com isso aí. Tem também o verbo escrever, que é grafo. E agora eu acho que a gente já pode ir para a próxima letra, porque durante o curso a gente vai ver outros casos, né? Então não vamos nos delongar muito. Agora é a letra delta. Ele tem um som de D, mas é um pouquinho diferente esse D, né? Não é bem um D. Também não temos esse som em português. Alguns falantes de espanhol, o espanhol é uma língua tão cheia de variantes hoje, né? Mas algumas variantes de espanhol pronunciam o D com esse som aí. Da, de, dental, língua dental, delta. Então é um D língua dental. É um D língua Então dental. não é simplesmente delta, mas delta. Só reparar na forma como a gente toca a língua, movimenta a língua, melhor dizendo,
a gente vê que há uma diferença entre delta e delta. É língua dental, então. Então, um exemplo disso seria o verbo dar, que é vino. 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 Outro exemplo, Guilherme. Dikeos. Dikeos, justo. Outro exemplo, diaforetikó. Diaforetikos. Ou diaforetikó. Ou diaforetiki, Ou diaforetiki. né, que tem masculino, feminino e neutro, né? Esse significa diferente. Outro termo bem legal, Guilherme. Diálogos. Diálogos. E também a pele, né? É derma. Derma. Daí que vem epiderme, né? Parte superficial da pele ali, chamam de epiderme da biologia. Dermatologista. Dermatologista, exatamente. Dermatite. Agora tem também o número 12, dódeca. Próxima letra, epsilon. Tem som de E, né? Ou é. Depende da palavra, depende do lugar. Às vezes é aberto, às vezes é fechado. Um termo bem legal com isso seria o verbo esperar, que é el piso. Esperar não no sentido de aguardar, mas no sentido de ter esperança. Ter esperança. Né? Em grego a gente tem várias nuances do esperar, que são palavras diferentes. Outro termo, Guilherme, a língua que eles estão estudando, né? Helinica. A glossa que estamos estudando, o termo que a gente poderia ter falado ali no Gama, é o helinica. Então, grego, a língua grega é helínica. Helada, a Grécia. Tem também o verbo ter. Echo. Tem o também, que é o episis. Tem aquilo que é nacional, né? Ethnikos. Agora outra letra, Guilherme. Zita, né? Zita. E esse é caprichado, não é um Z fraquinho, é um Z. Um zezão. É um Zzão. Zita. É bem dental. Zita. Então Então tem som de Z, mas um Z forte, né? Um exemplo é a palavra vida em grego, que é zoe. Zoe. Outro exemplo, Zahari. algo que a gente tem que evitar, hein? O açúcar, né? Zahari. Tem também o termo quente, né? O adjetivo quente em grego é zestos. Agora a próxima letra é a letra ita. Um exemplo de ita, Guilherme. Ivi, já em grego, né? O advérbio de tempo. Outro exemplo seria o idoni. Idoni seria o prazer, né? Daí que vem o termo hedonismo. Tem também o termo eficaz, algo que é ético. Tem também o costume, que é ethos, daí que vem ethos, né? Que o pessoal usa com TH e tal. O ethos desse povo, né? E tal, o costume desse povo. Algo bem sociológico, né? Na sociologia usa-se muito. Tem também Helios, que é o Sol, daí que vem o heliocentrismo, teoria lá de que tudo gira em torno do Sol e tal, né? E que essa é a teoria que a gente acredita, né? Pelo amor de Deus, geocentrismo já passou, né, pessoal? Não é não? Eu espero que sim. Outro termo legal, que também é com ita, é aquilo que é tranquilo, né? Como que é? Ísicos. Então agora já dá pra gente ir para a próxima letra. Agora é o theta. Theta é o TH língua dental, é igualzinho do inglês, não é? É bem parecido. Igualzinho do inglês quando a gente vai Theta. agradecer, né? A gente usa thanks, né? Think. Fala uma outra em inglês aí. Thought. Legal. Thunder. Então, é o TH língua dental do inglês. Então, a gente movimenta a língua até o dente, né? E... Então, um exemplo com essa palavra é a palavra Deus, né? Theos. Outro exemplo, né?
Thanatos. Thanatos, morte. Outro exemplo. Thalassa. Thalassa, mar. Thema. Tema, assunto. O tema, né? Qual o tema, qual o assunto desse vídeo? Alfabeto. Terapia. Terapia. É terapia, cura. Thimame. Thimame, lembro, recordo-me. Lembro-me de tal coisa. Uma coisa bem legal quando você estiver viajando é ir ao teatro grego, né? Como que é teatro em grego? Theatro. Teatro. Muda ali o acento. Agora, a letra iota, som de I, tem segredo nenhum. E um exemplo com iota seria um termo que a gente usou com rama, só que em grego algumas palavras têm o mesmo significado, só que tem a mesma escrita, que é médico, né? Iatros. Iatros. Então pode ser tanto com gama aliado com iota, como também direto com iota, iatros. Daí que vem esse monte de sufixos ali de iatria, né? Pediatria, né? Geriatria. Mas tudo só palavra grega a gente está falando. 2 palavras aqui que a gente falou, 4 são gregas, né? Você falou aqui a gente falou 2 palavras, 4 são gregas. Isso mesmo. A gente mencionou 2 e tem 4 ali no meio. Como que é ideia em grego? Ideia. Ideia, igual aquele carro lá, né? Ideia. Fiat Ideia. Ideia. Outro termo com iota. Idiotis. Idiotas. Isso pode ser tanto um palavrão, né, um xingamento para alguém, mas também não necessariamente. Então pode ser no sentido de idiota, que deu origem do termo idiota, porque seria aquela pessoa que não participa da construção da polis, né, de todo o organismo, da política. Uma pessoa em si mesmada e tal. Mas também pode ser no sentido de uma pessoa física, né, algo particular. O indivíduo. Outro termo é a palavra história, que em grego é historia. Só muda o acento ali, né? Próxima letra é a letra capa. E não tem nenhum segredo, né, Guilherme? Som de K. K, né? Um exemplo disso é a palavra mundo em grego, que é cosmos. Outro exemplo. Kyrios. Kyrios, Senhor. E também tem um verbo muito usado que é o kano. Kano é fazer. E pode se referir também ao estado da pessoa, né? Quando a gente pergunta tikanes, a gente vai ver isso nas lições da frente. A próxima letra, a letra lambda. Poderia dar um exemplo, Guilherme? Leo, verbo dizer. Outro exemplo, Lathos. Lathos é o erro. Lathos. Tem também a palavra em grego, que é lexi. Daí que vem o termo léxico, lexical. E aí, como está o seu vocabulário? Como está seu repertório lexical? Está melhorando com esse curso? Com certeza, né? E quando a gente quer falar um pouco, como que diz? Ligo. Pouco. Daí que vem oligopólio, oligarquia. E quando a gente quiser falar minuto? Leptó. E para encerrar o lambda, a gente tem que fazer uma observação, né? Porque muitos falantes da língua portuguesa tendem a portuguesar. E quando essa letrinha estiver ali no meio da palavra, né? Ele nunca vai ter o som de U. Que no português a gente tem esse sotaque, né? Pelo menos na maioria dos falantes do português há isso, né? Mas no grego é sempre som de L. Lambda, sempre som de L. Então, um exemplo, Guilherme. Adelphos. Tem esse lado aí no meio. Adelphos. E não Adelphos, né? Adelphos não existe. Não, né? Tem até Aderphos, né? Aderphos, tá bom. Aderphos é variante, existe, né? Parece coisa de roça, mas não, existe mesmo Aderphos, só que Adelphos não, mas sim Adelphos.
Agora a próxima letra, Mi. Mi. Exemplo disso seria grande em grego, né? Que é megalos. Megalos. Outra palavra, Guilherme, com Mi, que tem o som de M. Mera. Mera, dia. Outro exemplo, Meraki. Meraki, desejo, né? O afinco, o esmero. Meio-dia, como é? Messimeri. Messimeri. E quando tem algo relativo à forma e tal, como é forma? Morfi. Daí que vem morfologia, Essa é a origem. metamorfose. E outra palavra com Mi, metamorfose, é a transformação, mudança de forma, transformação. Outro termo é o depois, né? Que é o metá. Metá, depois. E agora o Ni. O Ni tem som de N. Poderia dar um exemplo, Guilherme? Naos. Naos, templo. Outro exemplo? Nomizo. Nomizo, pensar. Outro exemplo? Nomisma também, né? Moeda. Nomisma. Nomisma. E quando algo é novo? Neos. Neos. Será que daí que veio o new do inglês? Com certeza. Nomos. Nomos, lei. Anomia é ausência de lei, né? Desordem. Nichta. Nichta, noite. Agora dá pra ir pro Xi, né, Guilherme? Vamos lá. E aí? Xi. Caprichem na escrita, hein? Uma letra bonita. Xenos. Xenos. Xenos é estrangeiro ou estranho. Daí que vem xenofobia. É isso. Xenologia. Aí é o hotel, né? Onde se hospeda o estrangeiro ali, né? Viajante desse curso. É isso aí. Xenologia. Viajante desse curso vai ver muito essa palavra lá na Grécia, né? Sendo do Rio. Outro exemplo com Xi. Xaná. Xaná, novamente. E uma observaçãozinha aqui, na hora da escrita e da leitura também, é que você tem que tomar cuidado para não confundir o Xi com o Zita. Eles são bem parecidos na escrita, mas na pronúncia não tem nada a ver. Então o Xi vai ter uma voltinha a mais, né? Vai fazer a curvinha. Já o Zita não, ele faz uma curva a menos. O Zita, ele tem uma barriguinha a menos, né? Ele é mais fitness. O Zita parece mais com ele e o Xi mais comigo. É isso que eu queria dizer. Não foi direto, tá, Guilherme? Agora a letra mais fácil de todas, né? É o ômicron, né? O. Até na escrita é a mesma coisa, a pronúncia é a mesma coisa. É o O. Não é igualzinho no português. Agora um exemplo, Guilherme. O que você poderia dar de exemplo aí pra nós? Orexi. Orexi. Apetite, né? Isso bem legal de usar, né? Caliorexi. Bom apetite. Onoma. Onoma, nome. Onomazo também, chamo-me. Tem por nome, né? Omada. Omada, grupo. Oniro. Oniro, sonho. Daí que vem onírico. Olos. Olos é inteiro, né? Agora o pi, né? Estamos acostumados aí, desde o ensino fundamental, vemos essa letrinha. O pi tem som de P, é a única letra que tem som de P. Não confundir com a próxima letra, que é o Rô, que tem a grafia como se fosse o de P, bem parecido com o de P do português, só que o Rô tem som de R duro, a gente vai ver a próxima letra. E o pi é a única letra que tem som de P. Então, exemplo com P, Guilherme. Polemos. Polemos, guerra. Daí que vem polêmica ou polêmico. Perimeno. Perimeno, aguardar, esperar. Poli. Poli, cidade. Poli. Poli, muito. Advérbio de intensidade.
Daí que vem politeísmo, poligamia, né? Politeísmo, que crença na existência de muitos deuses, poligamia, vários casamentos, polidactilia, quando tem aquela anomalia em que tem dedos a mais. Agora, como a gente mencionou antes, tem o Rô. O Rô parece um P do português, mas não tem nada a ver. Tem som de R duro, como em arara, aranha. Um exemplo de palavra com Rô, vamos pegar uma que veio do francês, tem sido usado no grego. Qual seria? Rendezvous. Rendezvous. Então, encontro. Hoje é usado em grego essa palavra que é proveniente do francês. Outro termo que usa esse ro no início. Roloi. Roloi, relógio. Rhythmos. Rhythmos, é o ritmo, o ajuste, né? Rotó. Rotó, pergunto. Rossicar. Rossicar, língua russa. Risa. Risa, raiz. E a próxima letra, Guilherme? Sigma. Sigma. Sempre tem som de S. Sempre. Nunca vai ter um som de S como no português, em que alguns casos tem som de Z. Vai ser sempre som de S puro mesmo, S suave. Em português, por exemplo, a gente escreve A-S-A e pronuncia, em vez de asa, a gente fala asa. Né? Tem o som de Z. Não, isso em grego jamais vai acontecer. Vai ser sempre com som de S. Um exemplo disso é o termo que em português nós dizemos como crise e que em grego é crise. Exemplos com palavras que começam com sigma, Guilherme? Sostos. Sostos, correto. Soma. Soma, corpo. Daí que vem somático, doenças psicossomáticas, doenças que provêm por questões mentais e que se reverberam no corpo. Scholi. Scholi, faculdade. Scopos. Objetivo, escopo. Síndroma. Síndroma, em breve. Próxima letra, letra TAF. Um exemplo disso. Taxideftes. Taxideftes. É a palavra escolhida no título desse curso, que significa viajante. Existem duas formas para falar viajante. Uma é taxideftis, que seria a forma mais bonita, mais poética. Inclusive o Nikos Kazantzakis, que é considerado o maior escritor grego do século XX, ele tem até um título assim que seria o viajante inquieto, que é Anisiros Taxideftis. E a outra forma é Taxidiotis, que também é muito usada, que é para viajante. E outro termo parecido com isso, que talvez seja o maior objetivo para você estar fazendo esse curso, é a palavra viagem em si, que é taxi. Outra palavra, Taxi. taxi. Você vai pedir um táxi, então vai ser taxi. Agora o Uber não está pegando. Dica, pessoal, usem o bit. Estou escrevendo aqui como é, porque suspenderam o Uber. Então fica aí a dica, né, para vocês, já baixem antes e vai ter menos perrengue daí, né? Porque tá bem caro o táxi normal, né? Enfim. E o verbo viajar é taxidevo. Então você vai viajar muito, né? Então você vai usar consequentemente esse verbo, né? Então se você quer falar, eu viajo de carro, né? Tal, se quiser falar isso, taxidevo me αυτοκίνητο. Próxima letra, Guilherme. Y. Y. E a priori tem som de I, né? Ou som de Y do português mesmo. Mas vai ter alguns casos em que o som será um pouquinho divergente, né? Em casos de ditongos. Nós vamos estudar depois.
Então, para não confundirmos, depois vamos ter aula específica sobre a questão dos ditongos, em que veremos sobre essas questões. Mas então, a princípio, seria o som apenas de I, Y. Um exemplo seria a hipótese, né? Que em grego é hipótese. Hipótese. Também tem o verbo existir, que é muito importante, que é iparho. Existo, iparho. E também tem o depois, né? Istera. Então, uma observação importante a respeito do Y na hora da escrita e na hora da leitura também é não confundir o Y minúsculo com o Ni minúsculo. O Ni minúsculo parece um Uzinho, parece um V, na verdade. E é bem parecido com o Y minúsculo, porque o Y minúsculo é como se fosse um Uzinho, né? Ele é como se fosse um V, só que mais arredondado, ou seja, um U. Então, prestem bastante atenção para não confundir essas duas. Então, o que parece um Vzinho, na verdade, é o Ni. E o que parece um Uzinho é o Y. Próxima letra é o Fi. Tem som de F, sem segredo nenhum. Exemplo: foni, voz, som. Filosofia. Amizade com a sabedoria, ou a filosofia em si, né? E tem o Philos. Philos é amigo. Você vai fazer muito amigo lá na Grécia, então Philos é amigo. Aproveitando aqui, feminino, se você for ter uma amiga, é Phili. Philos masculino, Phili feminino. Próxima letra é a letra Ri. Tem som de RE. Dá um exemplo aí, Guilherme. Χρησιμοποιώ, utilizar. Outro exemplo. Chronos, tempo. Outro exemplo. Hora, país. Hili, 1000. Hano, perder. Χαρακτήρας. Caráter, característica. Agora estamos na penúltima letra, que é o Psi. É um exemplo de Psi, Guilherme. Mais famoso. Psihi. No grego moderno agora é psihi. Daí que tem o termo psique dentro da língua portuguesa. Agora a última, a derradeira letra, que é o omega. E aí, Guilherme, dá um exemplo aí para nós. Ora. Ora é hora. Ora bolas. Ora é hora. Outra palavra. Oreos. Maravilhoso. Será que daí que vem aquele biscoito, aquela bolacha lá, o Oreo? Ah, Tô achando que é muito bom aquele biscoito. Não sei se é Oreos. Venine tosse Oreos? É muito doce, né? Políglico. Yamena. Aí é cena. Γιατί είσαι διαβητικός. Είμαι διαβητικός, ναι. Για μένα δεν είναι τόσο γλυκό. Μου αρέσει πάρα πολύ.